Hoje nós vamos conversar sobre um tema que muita gente vive, mas que poucas pessoas conseguem nomear. Quando a mente parece acelerada demais, quando as tarefas se acumulam, quando nada começa e nada termina, e a vida vira uma sequência de frustrações, às vezes silenciosas. Hoje eu vou te contar a história do Marcelo, um caso fictício, baseado em padrões reais aqui da clínica, que chegou, e às vezes chega até mim, né, por meio de pessoas completamente sobrecarregadas pela dificuldade de organização, um esquecimento constante, mas principalmente um sentimento profundo de ser capaz, mas que nunca consegue, né? Um caso clássico de transtorno de déficit de atenção na vida adulta. Olá, tudo bem? Eu me chamo Hélios, eu trabalho com psicologia e hipnose clínica e também atuo como consultor de gestão de pessoas. E hoje eu quero falar contigo sobre essa pauta, porque talvez você seja muito do Marcelo ou talvez conheça alguém que viva exatamente assim. Então, antes da gente ir para esse caso, já deixa o like, te inscreve aqui no canal e ativa o sininho, porque isso me ajuda demais a continuar trazendo conteúdos de qualidade para ti. Então, o nosso nome fictício aqui, o Marcelo, né, 32 anos, profissional competente, mas frustrado, ele me procurou dizendo o seguinte: eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo, né? Porque normalmente eu começo 10 coisas ao mesmo tempo, eu não consigo terminar nenhuma delas, todas elas eu acabo esquecendo e muitas são importantes, né? E eu acabo muitas vezes entendendo que tem algo errado comigo. O Marcelo me trouxe, né, que o impacto disso aparecia no trabalho, na vida, nas finanças, na autoestima. E em relação ao meu trabalho com o Marcelo, aqui que começa a parte importante, né, porque não bastava eu dizer para ele o que fazer. Eu precisava explicar o porquê fazer essas coisas, né? Então, a primeira etapa foi reconstruir a rotina dele. E expliquei cada ajuste, né? Por exemplo, o sono mínimo de 8 horas como uma regra fixa, explicando para ele que o TDAH tem relação direta com a regulação dopaminérgica do cérebro, né? E que dormir menos de 8 horas deixa o cérebro ainda mais desorganizado, reduz a atenção, diminui a memória de trabalho e aumenta também a impulsividade da pessoa. Então, nós estabelecemos com ele o seguinte compromisso: Marcelo, mesmo que falte tempo para outras demandas, dormir menos não é mais uma opção. E isso acaba mudando tudo, né? Porque com o sono regulado, a gente pôde passar para outras estratégias e evoluir no tratamento. E aí o segundo passo foi estabelecer janelas de foco, né? Eu mostrei para ele que o cérebro com TDAH funciona melhor com blocos mais claros e curtos de foco, de 20, 25 ou 30 minutos, porque isso vai acabar reduzindo a dispersão, né? Ou seja, ao invés de tu lutar com a mente, nós vamos trabalhar a favor dela. Um terceiro ponto ali que nós acabamos criando foi um sistema de organização externo. Eu expliquei para ele que pessoas com esses sintomas de TDAH, né, elas não podem confiar apenas na sua memória. Então, a gente precisa montar algumas ferramentas simples para organizar o dia a dia, como, por exemplo, uma lista única de prioridades, de no máximo uns 5 itens, né? Um calendário assim para deixar visível para ele, alguns lembretes estruturados com o passo a passo para cada tarefa, né? A definição das tarefas, se são obrigatórias ou se são opcionais. O ponto fulcral dessa ferramenta é que quando o ambiente organiza o que a mente não consegue, tudo vai fluir melhor. Um segundo aspecto do tratamento do Marcelo foi nós trabalharmos com as crenças que alimentavam o ciclo de fracasso. Ele repetia muito a seguinte frase, assim, né? Tinha alguns pensamentos como eu sou preguiçoso, eu sou incapaz, eu nunca consigo terminar nada. Essas crenças, elas não eram verdades absolutas, né? Era o resultado do TDAH não tratado. E à medida que nós conversávamos, ele pôde perceber que preguiça não era o problema. Capacidade ele tinha de sobra. O que faltava era a ferramenta, não um caráter, né? Faltava método, não era força de vontade.
E finalmente, né, quando a culpa dele começou a diminuir, a performance começou a subir. Uma outra ferramenta bacana também que nós utilizamos foi o CogMed, né? E aqui veio um salto enorme, né? Eu expliquei para ele que o CogMed é como se fosse uma academia para o cérebro, né? Na academia física você treina lá os teus músculos, né? E no CogMed tu vai treinar a tua memória operacional. A memória operacional é a central executiva, por assim dizer, do cérebro, que é responsável por te ajudar a lembrar o que tu está fazendo enquanto faz, né? Manter o foco, decidir qual que é o próximo passo numa tarefa, resistir de distrações, controlar impulsos. E foi por meio do CogMed, por meio desse treinamento, que depois de algumas semanas ele começou a perceber alguns resultados, né? Ele percebeu menos esquecimentos, ele conseguiu sentir mais foco, mais agilidade mental, menos ansiedade ao começar algumas tarefas. Ele também me trouxe sobre a capacidade maior de terminar o que começava, mais clareza para planejar o dia a dia e a sensação assim de que a mente tinha ficado mais forte, né? E sobremaneira isso para qualquer um pode ser libertador. Eu lembro que ele comentou assim: meu cérebro está mais leve, agora eu consigo fazer as coisas e iniciar e terminar as coisas, né? E claro, né, gente, o Marcelo ele não virou uma pessoa perfeita, né? Mas ele recuperou uma coisa que estava desaparecendo, que era a confiança na própria cabeça, na própria mente. E talvez isso seja algo que tu também precisa recuperar. Então eu te deixo aqui com uma pergunta, né? O que na tua rotina é realmente um problema seu? E o que é apenas o teu cérebro pedindo algumas ferramentas melhores para ajudar? E, gente, se esse conteúdo aqui fez sentido para ti, já deixa um like, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho. E olha só, eu deixei aqui na descrição um link com uma demonstração do CogMed, porque essa ferramenta realmente pode te ajudar. Se tu entender que o CogMed faz sentido para ti, me chama aqui nos comentários, porque eu sou um tutor capacitado e treinado nessa ferramenta e eu posso te orientar da melhor forma possível sobre como obter esse treinamento completo. Tá bom? Até o nosso próximo vídeo. Valeu!